Se lembra disso? Me lembro. Bom, eu vou conversar com ele a respeito de conversas com extraterrestres. Está aqui o livro dele, Fator Extraterrestre, que ele me entregou na mão, correndo assim no aeroporto. Eu olhei e disse, isso pode dar um bom papo. Da Zian Editora, Jean Val Elam, por favor. Eu precisava saber o seguinte, porque você viu que eu estava... Foi você mesmo que me entregou o livro? Não tenho a menor ideia quem fez isso. Porque agora que você sentou aqui, eu digo, mas não foi ele que me entregou o livro. Será que foi um extraterrestre? Nesse mundo tudo é possível. Porque a pessoa me entregou deve ter sido assim... alguém que generosamente fez isso. E eu peço até desculpas que não deu nem tempo de eu falar com a pessoa que me entregou. Agora que eu vi que não foi você, porque eu estava correndo para embarcar, não dava para parar. Isso? Hein? Aonde foi? Foi aqui no aeroporto de Congonhas, indo para o Rio de Janeiro, no dia 8 de maio, que foi um sábado. Nada tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas você é Jean Val Elam. Sim. Ou não aproveitou para vir assim... Que está aqui. Que é o nome, o seu nome mesmo é Rogério de Almeida Freitas. Professor executivo de Natal, nasceu em Natal, em 59. Agora, fala para mim, por quê? Deixa eu mostrar o livro aqui. Por que você botou o nome Jean, que aliás eu já chamei Jan Van Elam, Jan Val Elam, Jean Val Elam, mas como não é o seu nome, tanto faz, né? A gente pode falar do jeito que der. Por que você mudou o nome? Covardia moral. Pura covardia de minha parte. Eu era alguém que pretendia ter um projeto de vida num determinado sentido e os fatos da vida me levaram para outro. E como eu era, na época, gerente de banco e comecei a lidar com realidades algo estranhas ao meu senso pessoal, no início eu não queria me envolver com nada disso, terminei me envolvendo, depois percebi que tinha dezenas de livros que eu estava escrevendo. Um belo dia, por circunstâncias outras, lá ia eu publicar, eu digo, com meu nome eu não publico. Eu não sei se o que eu estou escrevendo ou tentando escrever é verdade. Então, se isso aí servir para alguém, pouco importa o nome do autor terreno. Vou lançar com pseudônimo para preservar minha profissão. Mas por que esse pseudônimo? Bem, aí quando eu decidi isso... Você tem a ver com aquele... eram os deuses astronautas, como é o nome do Van... Como é? Hein? Eric Von Däniken. Eric... Tá vendo? Tem gente aqui que já acompanhou, que já leu. Eric Von Däniken, não é isso? É. Isso, Nada você sapecou o Van por causa disso, não? Nada a ver. Não foi, na verdade, ainda ia criar um pseudônimo. E aí começam a acontecer as coisas interessantes. Um amigo espiritual, ou seja, alguém do outro lado da vida, disse, na medida em que você decidiu publicar isso com pseudônimo, nós podemos propor um. Eu digo, olha, para mim tanto faz o nome. Disse, olha, coloca esse aí que tem a ver com questões do passado e um dia no futuro você vai entender. Isso, estamos aqui em 1996, quando isso ocorreu. E você já entendeu? Acho que sim. O porquê do nome? Sim. Dá para dizer, não? Dá. Na medida em que eu não queria me envolver com nada disso, pois que as notícias que estão sendo veiculadas através desses livros, elas são algo... criam problemas de interpretação e como eu pretendia preservar a minha profissão a todo custo, o que até hoje pretendo, eu não vivo disso. Você é o quê? Continua como... Não. Eu trabalhei 15 anos na Caixa Econômica, ocupei funções gerenciais e assim que a Caixa abriu o programa de apoio da emissão voluntária, eu saí, passei a dirigir hotéis e hoje sou diretor da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte e também dirijo um grupo português aqui no Brasil no setor de imobiliário. Bom, mas aí, por que você disse que agora eu entendo por que tem esse nome? Com o desenrolar da tentativa de modestamente escrever vários livros, nas madrugadas de minhas vidas, eu só podia escrever de madrugada, eu sempre trabalhei e trabalho durante o dia inteiro, eu fui notando que pouco a pouco, como se arquivos de um outro tipo de mente que a gente tem foram sendo abertos de vidas passadas e os amigos espirituais ajudando para que eu pudesse fazer alguma coisa. Então, mas me diz o porquê do nome que eu já estou ficando agoniado aqui. A princípio houve uma certa... Você disse aí, eu compreendi o porquê desse nome. A princípio houve uma certa... Segundo eles, e depois eu pude perceber por mim mesmo, uma vida em que fui um professor na cidade de Praga,
E o primeiro tinha nome esse era nome. Jean, só isso. O Val-Elan remonta a fatos extraterrenos que eles tentam com isso chamar a atenção para o assunto. Você sabe por que eu chamei você aqui? Porque o que me chamou a atenção no livro foi que o livro é extraordinariamente bem escrito. Você escreve muito bem, tá? Eu acho que eu estrago tudo. Não, eu acho que você escreve muito bem, senão eu não teria... Sabe, eu vou ler um trecho do livro aqui só para dar uma ideia do que eu estou falando. Uma raça planetária que se quer saber ao certo como surgiu, de onde veio, qual o significado da vida, ou mesmo o que a espera, deveria ter um mínimo de prudência ao analisar questões conceituais no campo da filosofia existencial. Entretanto, como se movidos por algum tipo de orgulho doentio que nos cega e nos impede de analisar com melhores critérios o universo que nos cerca, mesmo não sabendo, entre aspas, muita coisa a respeito de coisa alguma, muitos pretendem afirmar com toda pretensão que somos o centro da criação universal. O conceito de antropocentrismo, palavra grega que entroniza o homem como centro de todas as coisas, é uma herança direta da cultura grega e vai por aí afora. Quer dizer, é um livro bem escrito, tá? Sem sombra de dúvidas. Agora, por que é que a gente... por que existe essa mistura? Aí me parece que... desculpa, eu estou perguntando porque é minha obrigação aqui fazer um certo tipo de pergunta. Por que de repente há essa mistura de extraterrestre com espírito, com o espírito dos atuais hóspedes do Popó? Quer dizer, por que de repente tem essa mistura de espiritismo com extraterrestre, com reencarnação? Isso não fica uma coisa meio confusa? A princípio, sim. E essa foi uma das minhas preocupações, pois que, na medida em que eu não queria me envolver com nada disso, e na hora em que fui sendo envolvido, de repente os verdadeiros autores intelectuais das ideias que toscamente tento colocar no papel, se apresentavam como espíritos, os fregueses lá do cemitério do Popó, mas deixavam claro que tinham outros ali que não eram espíritos de pessoas que haviam morrido aqui, e sim espíritos que estavam também encarnados em outros orbes e já com um certo adiantamento tecnológico, se deslocavam até a Terra e se desdobravam, se misturando com os amigos espirituais na tentativa de ajudar a raça humana em seguir adiante. Mas para que eles faziam isso? Segundo... Porque, se já que não ajudam, ninguém está ajudando nada por enquanto, quer dizer, não há nenhuma manifestação explícita em termos de ajuda. Eu estou aqui de advogado do diabo mesmo. Porque, por exemplo, por que é que chegam... O que é que um disco voador... Eu acredito, eu acho que eu nunca vi, eu adoraria ver, né? Não gostaria que me levassem para um passeio, mas ver, eu queria ver de dia, para não dizer, é uma luz, não, eu queria ver o bichinho todo lá. Mas será que é um tédio tão grande nos outros planetas que eles têm que vir aqui para ir assustar uma pessoa em Sapucaí, pegar uma velhinha lá na orla, para dar um susto nela? Eu não entendo por que se há intenção de ajudar, não é uma coisa explícita. Vamos lá. O motivo teórico que eles me pediram para que eu escrevesse esses livros é um só. Imagine alguém que na nossa sociedade comete um crime e que, portanto, é obrigado a ficar no penitenciário durante uns bons 50 anos. A sociedade aqui fora evolui e ele fica estacionado entre os muros da prisão. 50 anos depois, cumprida a pena, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Como ele saiu de uma sociedade que evoluiu muito e ele não evoluiu, se ele for reintegrado sem um devido preparo psicológico informativo, ele pira. Muito bem. Nessa ótica de análise, esses seres informam que nós que estamos aqui na Terra, aí entra também a questão da reencarnação que você falou, reencarnando ciclicamente há muito tempo atrás. Os nossos espíritos adoeceram, perderam a simplicidade da alma e com isso nós perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros. Nos tornamos seres complicados e estamos aqui isolados da convivência com as demais civilizações cósmicas, só que já é chegado o momento da reintegração cósmica do nosso mundo. Agora, e por que todas as teorias e todos os livros e tudo que a gente vê sobre outras civilizações extraterrestres, elas são sempre muito mais adiantadas do que a gente? Será que a gente é tão devagar assim? Pela notícia que universo? julgo estar recebendo, há de tudo lá fora. Há seres mais evoluídos e há seres também problemáticos, ou ainda mais que nós.
Mas fato é que esse tal momento da reintegração cósmica seria marcado pelo primeiro contato oficial com esses seres. E meu desespero é porque... Mas não teve esse contato ainda. Mas vai ter a qualquer momento. Quando? Esse é meu desespero, porque se eu estivesse escrevendo para dizer, olha, isso vai acontecer sabe-se lá quando, tudo bem. Mas nos livros, e aí está a minha covardia moral, pois que quando eu comecei a editar, eu não queria aparecer. Eu jamais não pretendia aparecer. E tem data? Eles dizem o seguinte, Jô, sabe quando um fruto maduro ainda está preso à árvore, mas já tem outros frutos no chão? A gente sabe que os tempos são chegados porque a qualquer momento aquele fruto se desprenderá da árvore. Porém, não há nenhum cientista terreno ou extraterreno que saiba dizer dia, hora, minuto e segundo em que aquele fruto cairá da árvore. Porém, sabes que os tempos são chegados porque ele já está maduro. Mas que fruto é esse? Que fruto seria esse? Seria... Não, eu sei. Segundo... Mas esse fruto, simbolicamente, seria a volta de Cristo. A volta de Cristo? Sim, como príncipe da paz, pois que já que estamos isolados dessa convivência com civilizações de fora... Quer dizer, nisso tudo entra a volta do Cristo, quer dizer, não é o primeiro contato não é uma espaçonave que vai chegar. Sim. Cristo Só há viria... uma forma de vir lá de fora, ou voando feito um super-homem por sobre as nuvens, ou voando em alguma coisa. Não é que ele necessite disso, dizem eles. Não, poderia ser de novo, podia ser também através de uma concepção, não poderia? Mas segundo o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele disse que retornaria na sua forma natural de autoridade celeste, cercado por todas as suas hostes angelicais, para presidir esse momento de reintegração. Mas aí não está se falando, aí você está falando de Apocalipse, está falando de João, né? Sim. Aí ele fala em corpo, no seu corpo, como é que se diz, meu Deus? Hein? Glorificado. No seu corpo glorificado, não é? Isso. O corpo glorificado, claro que não é esse aqui, né? É um corpo, que eu tenho a impressão que é o corpo que os discípulos, quando encontram ele, não reconhecem depois da ressurreição, né? Isso. Tem o primeiro encontro com discípulos que não o reconhecem, porque ele está inteiramente transformado. A meu ver, parece que o que se insinua ali é que ali já seria o Cristo no seu corpo glorificado, né? Mas isso pressupõe, eu não entendo essa mistura não seria bem esse corpo com o disco voador, entende? A mistura é que funde um pouco a minha cabeça. Sim. E de reencarnação também. Desculpa, pelo fato que... De estarmos isolados, isso é um assunto novo para a gente. Então, depois que vários mestres estiveram aqui tentando despertar em nós a percepção de que só há um comportamento que nós podemos e devemos assumir para permitir que a Terra possa ser reintegrada à convivência cósmica, que é a atitude amorosa. E Jesus deu a sua vida por isso, não como uma questão religiosa, mas como uma questão de ousadia, de atitude política, porque, segundo ele, os seres cósmicos minimamente elegantes têm como atitude natural a postura amorosa. Nós adoecemos, perdemos a simplicidade da alma, com isso perdemos a habilidade de sentir ternura uns pelos outros e nos tornamos seres indesejáveis. A gente morre de medo de ET. Na verdade, talvez eles tenham medo da gente. E nós somos os violentos da história. Na verdade, essa violência vem, quer dizer, na plenitude dos tempos. Quando Jesus vem, já é por causa dessa mesma violência, não é isso? Agora, vamos falar um tiquinho de reencarnação ligado a tudo isso. Eu não consigo assimilar nem entender a teoria da reencarnação e, quer dizer, aí não está ligado, não tem nenhuma indicação no Novo Testamento, pelo menos, não há nenhuma indicação de reencarnação, tá certo? Alguns acham que sim, quando Jesus se refere ao fato de que Elias já teria vindo na figura de João Batista, mas como tal não foi reconhecido. Mas quando falam para ele, quando eles vão perguntar para ele, que um diz, quem é você? Quando ele pergunta o que eu sou para vocês, um diz que ele foi, você é a reencarnação de Elias, o outro diz você ele acha a graça até, né? O único que acerta é o Pedro, na simplicidade dele. Mas eu não entendo, inclusive, matematicamente o negócio da reencarnação. Porque se a população do mundo começou pequena e hoje em dia são mais de 6 bilhões de pessoas, onde é que tem alma para ir reencarnando em tudo isso? Não vai faltar alma numa hora? Não faltou alma numa hora? É como se faltasse, né? Mas no início dos tempos, e isso está claro através da doutrina dos anjos decaídos, e essa doutrina é referida pela primeira vez por Enoque, que foi um dos patriarcas bíblicos. Segundo essa teoria, em um tempo imemorial,
bilhões, e aqui já acrescento as informações que Júlio está recebendo, que são as que tem nos livros, bilhões de almas contraíram essa doença, e essa doença, entre aspas, a perca da simplicidade da alma, ela é um pouco contagiosa, vamos assim falar, e por isso essas 200 bilhões de almas se isolaram. Só que a Terra, segundo essa percepção, seria envolvida por esferas espirituais, onde ficam os fregueses do cemitério lá do Popó, em quantidade muito maior do que os corpos físicos disponíveis, e nós estamos, segundo essas notícias, prisioneiros de um processo de reencarnação que ocorre há mais de 600 mil anos aqui na Terra. Quer dizer que esse processo de reencarnação seria quase como, não como como é que se diz, uma purificação ou como uma elevação, e sim como um castigo? Não, é uma necessidade evolutiva sob essa premissa de análise. E a pessoa sabe que vai reencarnar, lá vou eu reencarnar de novo. Segundo eles, nos mundos mais minimamente melhores posicionados que a Terra, no processo de reencarnação, a nova personalidade consegue acessar os arquivos das vidas passadas. No nosso caso, por termos nos tornado uma raça extremamente primitiva, e a gente acha normal fazer o mal, etc. e tal, mas sabe um bêbado que não consegue atinar com a própria bebedeira, ou um louco que já não percebe a própria loucura? João, veja só, há uma música de Stevie Wonder chamada Saturno, em que ele diz, there is no sense to sit and watch people die. Não há sentido lá em Saturno as pessoas sentarem para assistir pessoas sendo mortas. E é a nossa diversão na Terra. Pois é, mas olha só... Então nós chegamos a um ponto em que dificilmente a gente consegue perceber coisas fora desse condicionamento. Isso é o que eles falam. O que eu acho por exemplo, o que eu acho maravilhoso em Jesus é que, aliás, tem uma poesia, tem um poema do Fernando Pessoa que termina dizendo: e mais do que isto foi Jesus Cristo, que não entendia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Na realidade, o que eu acho maravilhoso no Jesus, ou na ideia do Cristo, é que ele só veio falar o seguinte: olha, vocês se amem. Só veio falar amor e perdão, só. Não tem toda a parte dogmática. E veio dizer também o seguinte: aqui é o meu corpo, aqui é esse vinho é o meu sangue, esse pão é o meu corpo. Façam isso para comemorar a minha memória, para celebrar a minha memória. Só isso que ele falou. Então, essa simplicidade, essa dificuldade de encarar essa coisa tão simples, né, é uma característica só do nosso mundo aqui, só da Terra? Nessa banda da galáxia, sim. Veja só, se você me perguntasse qual é a sua religião, é terrível. Eu lhe diria: Jô, a minha religião é a religião do mestre Ibn Arabi, que é a mesma de Jesus. Ibn Arabi foi um homem que viveu final do século XII, início do século XIII, andava com o camelo dele para ali e para acolá. Naquela época ele já era o ser humano mais moderno que hoje, mesmo no século XXI, eu acho. Ele dizia: meu coração se tornou capaz de todas as formas. É pastagem para as gazelas, convento para os monges, templo para os ídolos. É a caba do peregrino, a tábua da lei e o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, esta é minha religião e minha fé. Ou seja, Ibn Arabi, no século XII, predicava e praticava o que Jesus disse. Mas século XII depois de Cristo. No auge do Islã, depois de Cristo já. Cristo já anteriormente, foi o primeiro a dizer só isso, né? Sim. Agora, e você? Religião do amor. Você que acredita na reencarnação, você já foi informado qual foi a reencarnação que mais te marcou? Quando eu não queria me envolver com nada disso, eles, entre aspas, mexeram nos meus centros memoriais e liberaram 3 encarnações, todas 3 muito complicadas. Uma delas, e foi a que me levou a escrever esses livros, pois a partir disso eu não tive mais como negar, foi naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado e eu me vendo lá como um daqueles soldados crucificando Jesus. Para ser mais específico, o tal sargento lá, o centurião, que teve o azar de naquele dia comandar. Se eu chegar para vocês e dizer: Jô, você foi um soldado, você escuta por aqui, tudo bem, mas se alguém mexer na sua intimidade espiritual e você, como Jô Soares, começar a sentir coisas que seu cérebro não consegue atinar com o que é, pois que produto de coisas do passado, eu não enlouqueci porque eu tenho um mínimo de bom humor e também não tenho tempo para enlouquecer, pois tenho que trabalhar muito para sobreviver. E ninguém reencarna algum desconhecido? Por que sempre é
A reencarnação é ligada a alguém que foi veio, sentou o Paco Rabanne aqui e disse que eu era uma cortesã na corte de Pedro o Grande e também uma puta na corte de Catarina da Rússia. Espero que você tenha se divertido bastante. Não, a gente morreu de rir e tal. Mas você falou em 3. A gente está com pouco tempo, mas eu acho que essa aí já é uma fortíssima. Quais são as outras 2? Horríveis. Um guerreiro qualquer, enterrado até aqui, só com a cabeça de fora e os cavalos indo pisar. E a outra de um aleijado na Líbia, largado pelo pai e pela mãe, em que tive muitos problemas. Ou seja, não foi nada agradável. Depois disso é que eles disseram, olha, é o crucificado do meio que está te pedindo para você fazer isso. E eu com essas sensações todas, por isso que criei pseudônimo, por isso que jamais pretendia aparecer e por aí vai. Para a gente terminar num tom mais alegre, mais animado, você falou de estar enterrado com só a cabeça para fora. Você era um cristão perseguido nessa época? Não, isso foi antes do cristianismo. Foi bem antes. Porque dizem que no cristianismo pegaram uma vez um cristão, enterraram no meio da arena, só com a cabeça do lado de fora e soltaram um leão. E o imperador disse assim, olha, se você conseguir vencer do leão, você tem a vida salva. Soltaram o leão, ele enterrado aqui, o leão veio direto, na hora que o leão foi abocanhar o rosto dele, ele conseguiu se esquivar, o leão passou direto, quando o leão voltou, ele se esquivou para cá e abocanhou forte os testículos do leão. Enterrado aqui, e o leão começou... E dizem que a malta toda gritava, luta limpo, cristão, filha da puta! Olha só! Maravilha. Você desculpa, mas quando eu vi você só com a cabecinha Não de fora, fui eu tal, viu? falei, será que era ele? Não fui eu tal, viu? Muito obrigado. Deixa eu me despedir de você usando o seu nome real, né? Eu conversei com Jan Valella Rogério de Almeida Freitas. Parabéns por ter assumido, inclusive, tudo isso, que não é uma coisa fácil de se assumir. São dezenas de livros. São quantos livros já? Na verdade, são 10 publicados aqui no Brasil, mas eu tenho bem mais que isso. E fora do Brasil também? Portugal, 2, Inglaterra. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta.